Peraí, peraí. Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Daqui é o canal Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo mundo. Peraí. Porque eu sei que você gostou quando você viu esse vídeo, não gostou? Vamos lá. Bem, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Segundo, estava eu jantando depois da cobertura e tal. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, fazendo toda a chegada do Fluminense, entrevista com o Felipe Melo, um comentário lá do Martin Moura, da Rádio Guaíba, falando sobre o Internacional, sobre esse jogo também. Um vídeo bem legal que recomendo. Você tem que ir lá assistir esse vídeo, tá? Tem muita informação e vai te ajudar a entender um pouquinho esse vídeo aqui também. Tava jantando quando de repente eu comecei a dizer, o Roger falou um negócio interessante lá no Boleiragem. Fui ver. E o Roger falou basicamente, vou rodar o vídeo aqui, né? Mas o Roger falou basicamente que o Fluminense, que o Fernando Diniz treinou com Alexander no lugar do John Kennedy. É essa a informação. Não quer dizer que vai colocar o Alexander no lugar do John Kennedy, não quer dizer que já tá escalado o time pra quarta-feira, não quer dizer que ele treinou. Botou o Alexander. Que eu acho que talvez, assim, óbvio, vai ter torcedor que quer Marcelo no meio, tem torcedor que quer o Ganso de centroavante, tem torcedor que quer um monte de coisa. Mas eu acho que a escalação hoje, que o torcedor, talvez a maior parte aceite, é justamente uma escalação com Ganso, com Alexander e sem o John Kennedy. Né? Sem os 4 atacantes, como vem sendo chamado. Que é o time que jogou durante muito tempo como a equipe titular do Fluminense. É a equipe titular do Fluminense do ano, né? Se você parar pra pensar, a equipe campeã carioca e a equipe que sustentou durante um bom tempo. Eu vou botar aí pra você ver o Roger Flores falando isso, os comentários, ele também foi no programa Boleiragem, né? Os comentários ali do Júnior, do Caio e do Dodô. E aí eu volto para os meus comentários. Chegou mais tarde, só deve treinar amanhã, terça-feira. Maestro, você que fez esse primeiro jogo. E Fluminense, que jogo, né? Que jogo. Fluminense chega com essa dúvida, né? Se coloca o Alexander no time. Parece que temos informações de que no treinamento ele botou o Alexander no time, tirou o John Kennedy. Então ele vai de André, ou pode ir de André, Alexander e Ganso. E aí Cano, Arias e Keno. E o Inter o mesmo time. Pontuar, né, Maestro? Essa modificação que o Diniz está pensando em fazer, colocando o Alexander no time, ele vai com um time que melhor se apresentou na temporada, né? Com o time titular dele, né? Com um time que fez apresentações espetaculares. Ele colocou o Kennedy, foi a melhor solução dentro daquilo que ele não tinha o Alexander por causa da lesão. Retorno, né? Então, voltando o Alexander, é o time titular do Fluminense, né? E quando ele coloca o Alexander, ele não quer dizer que ele vai jogar se defendendo, não. Muito pelo contrário. Ele vai dar o equilíbrio no setor mais importante, que é exatamente no meio-campo, além de dar a cobertura para o Marcelo, muitas vezes, flutuar ali pelo meio, como a gente já viu em outros jogos. Mas assim, o Alexandre também é um jogador que tem muita qualidade técnica, né? E ele, junto com o Ganso e com o André, faz um meio-campo muito bom e você continua com o Arias e com o Keno. Eu acho que... Além disso... São características diferentes, mas que não muda muito. E o que ele dá de suporte para Marcelo, principalmente, eu acho que isso também é importante, né, Caião? Era esse o ponto que eu ia chegar. Saí com a mesma sensação que você, que o Fluminense se deu por satisfeito com o resultado pelas circunstâncias do jogo. E quando a gente fala isso, só mostra o grande jogo que fez o Internacional. Quando a gente fala que o Inter poderia ter saído com um resultado melhor, é porque ele marcou forte, ele teve intensidade, jogou com um a mais grande parte praticamente o segundo tempo inteiro, e teve a bola do jogo, teve a oportunidade de matar ou pelo menos trazer uma vantagem para a segunda partida. Faria a substituição, sim. Porque quando você coloca o Alexander no meio de campo, você não deixa o time menos ofensivo. O Alexander joga muito e faz muito bem aquele lado esquerdo. E dá uma contribuição em um lado do campo onde eu acho que o Fluminense sofreu mais do que era esperado, que é entre o Felipe Melo e o Marcelo. E aí, assim como o Dodô elogiou o Cano, e ele merece todos os elogios, é impressionante como ele trabalha com um toque na bola, é impressionante a presença diária, o senso de colocação que ele tem. Eu gostaria de falar do Ener Valencia. Eu vou concordar com a opinião. É raro até de acontecer isso, né? Mas eu vou concordar com a opinião deles.
E esse é o primeiro ponto. Vamos lá, tá? Não tem a escalação certa. A escalação certa é aquela que vai ganhar o jogo. Mas tem estratégia que faz mais sentido. E o cerne da estratégia, pra mim, é a fala dos 3 comentaristas, mas acho que mais especificamente quem falou isso daí foi o Júnior e o Caio Ribeiro, que é a entrada do Alexander no lugar do John Kennedy não necessariamente torna o time do Fluminense mais defensivo. O Fluminense não tá tirando um atacante para botar um volante. O Fluminense tá ganhando o meio de campo para poder possibilitar mais espaço para um Ganso mais ativo na frente. E não um Ganso jogando de segundo homem de meio de campo com prioridade de recomposição e marcação. E não tá botando um volantão brucutu, tá botando um cara que chega na frente, que contra o Inter mesmo teve bola dentro da grande área no segundo tempo, com um a menos, chutando pra fora. A gente esquece isso, mas o Alexandre perdeu um gol ali, né? Chutou de perna direita pra fora. Então acho que esse é o primeiro ponto, por isso que eu concordo. O segundo ponto dessa possível, eu vou repetir aqui mais uma vez, tá? Possível. O Roger Flores, vocês viram aí no vídeo, ele diz que treinou. O Diniz pode ir amanhã no treino lá na Arena do Grêmio, né, no CT do Grêmio, na verdade, onde o Fluminense vai treinar amanhã de tarde. O Diniz pode simplesmente treinar de outra maneira, escalar de outra maneira. Mas foi o treino que ele fez. O segundo ponto é o seguinte: tá todo mundo achando ruim a escalação da semana passada, né? Não ruim, mas não tá achando que é o ideal pra essa semana, né? Porque quando você vê treinador não, mas quando você vê jornalistas que são ex-jogadores, como é o Boleiragem, torcedores, todos falando de uma escalação, pode até estar errado, mas assim, e você vê que o treinador se inclinou a possivelmente mudar, dá pra entender que é uma questão que pode acontecer mesmo. O Inter não é um Olímpia. E por que eu tô falando isso? Porque contra o Olímpia, quando o Fluminense bota 4 atacantes e vai pra cima do Olímpia, tinha 2 diferenças. Uma, o Fluminense era muito melhor tecnicamente do que o Olímpia. O que não é do Internacional. O time do Internacional também é muito bom. E segundo, o Fluminense tinha vantagem de 2 gols. O Olímpia ia ter que sair e se expor. E o Fluminense trucou, né? O Fluminense olhou e falou: vai sair pra se expor? Você pode até fazer um gol, mas eu tenho o Fábio. E na primeira que eu sair cara a cara eu abro o placar. E foi exatamente o que aconteceu. O Fábio fez 3 defesas em 10 minutos e o John Kennedy resolveu a partida. Só que 1-0 aqui no Beira-Rio não resolve a partida como resolvia lá no Defensores del Chaco. Primeiro, porque o Inter tem condição de virar o jogo. Segundo, porque a virada de jogo, virou o jogo, já tá classificado. Um gol do Inter já bota pros pênaltis de novo. Então, acho que o Fluminense tem que ter essa lógica ali, pelo menos. É óbvio, tá? Não sou daqueles que falam assim, não, é bom ter o John Kennedy pra botar ele no segundo tempo. Não, óbvio que é bom. É bom ter um Germancano pra botar no segundo tempo também. Bota ele no banco, então. Os melhores têm que jogar. O John Kennedy hoje é o melhor? Ele faz uma função. Não tô falando que o John Kennedy tá mal, né? Comparando o John Kennedy com o Johnny Gonzalez. Mas combinemos aqui que o John Kennedy já faz um tempinho que ele não é um grande destaque. Ele tem um pivô importante, participa, mas a recomposição dele não é 100%. Ofensivamente, às vezes ele se esbarra ali com o Germancano. Os últimos gols do Germancano não foram... o último gol dele não foi com o John Kennedy em campo, né? Que tava com a menos já. Eles acabam se esbarrando. O Germancano tem tido menos chances pelo Fluminense. Enfim, não é uma situação simples, mas o Diniz está inclinado a isso. A gente vai tentar apurar aqui também, a partir disso. Não sei se a gente vai poder ver o treinamento hoje no CT do Grêmio, enfim. Mas toda a cobertura aqui direto de Porto Alegre se encontra aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Muito obrigado pela tua audiência. E nessa terça-feira vem muito mais conteúdo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.